Eu, acima de tudo, queria um conceito que fosse barato de fazer, não é? Não havia dinheiro, não havia recursos, não havia equipamento. Era um cinema mais virado para as pessoas, mais divertido, e todos os conceitos que eu ia pensando e tentando imaginando tinham uma price tag muito elevada, e eu queria uma coisa mais em termos financeiros, muito mais execuível, e surgiu o Balas, que é uma mistura entre o Feios, Porcos e Maus e o Pulp Fiction, que de alguma forma, quando surgiu o Pulp Fiction, foi quase como um anúncio de que o público estava disponível para outro tipo de cinema, um cinema mais agressivo, que na altura não existia. E quando o Pulp Fiction surgiu nas salas de cinema, foi também um wake-up call para muitos cineastas que tinham poucos recursos. E eu tanto que o chateei que ele um dia resolveu escrever uma história. E escreveu Balas. Como ele, na altura, trabalhava numa produtora, tinha a facilidade de arranjar algum equipamento limitado, muito limitado. E pronto, lá decidimos fazer um filme. Ele escreveu aquela primeira história que era só as 4 personagens à volta da mesa. E o Balas, de alguma forma, é uma visão de 4 criminosos de Sarjeta, da zona norte de Portugal, que vivem a vida nunca pensando no dia da manhã, mas pensando o que é que vai acontecer naquele dia. Não têm perspectivas de futuro e apenas e só sobrevivem com aquilo que vão encontrando enquanto caminham. Quase todos os dias nós saímos à rua e recebíamos o feedback das pessoas dos 2 filmes anteriores. E era uma pergunta constante e que passava por todas as pessoas que falavam connosco, que era o quando é que sai o terceiro filme. Havia sempre a nossa necessidade de querer melhorar e de querer inovar. Mas para isso é preciso haver dinheiro, é preciso haver investimento, é preciso haver tempo, e o dinheiro compra-nos tempo, possibilita-nos nós fazermos coisas com mais tempo, e quando se tem mais tempo para fazer as coisas, normalmente as coisas saem um bocadinho mais bem ajustadas. Até que nós conseguimos, através do apoio da produtora Lightbox, avançar para um terceiro filme, mas principalmente para agradecer todo o apoio das pessoas que ao longo dos anos não deixaram morrer estas 4 personagens e colocam nas suas vidas os filmes. E foi nessa perspectiva que avançamos para a produção do terceiro filme. Eu, enquanto produtora, agora tinha um desafio em mãos que era só o maior desafio de toda a minha vida, porque os meios eram outros. A fasquia estava muito mais alta. Não iria ser uma equipa de 6 pessoas, como foi no Balas 1, ou de 17 ou 18 pessoas no Balas 2. Agora iria ter uma equipa muito maior. A equipa técnica andava à volta das 50 pessoas, só a parte técnica. Esta é a primeira reunião de série. Não é por necessidade, não é por capricho, mas vamos trabalhar porque queremos concretizar este projeto. Nós temos as ferramentas, temos os profissionais, mas não temos o dinheiro que gostaríamos de ter. Temos algum. Eu só vou pedir a terem paciência, a serem tolerantes. Eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo. Muitas vezes já se passou, já aconteceu comigo, e isto é uma área em que as emoções são muito voláteis. Fazer uma longa-metragem hoje em dia, nos tempos que correm, é bastante difícil. Apesar de ser a terceira longa-metragem do Balas e Bolinhos, ainda assim os apoios não foram muitos. Portanto, a busca financeira foi constante e foi quase impossível concretizar esse ponto. Mas conseguimos alguns apoios de algumas entidades que, a nível institucional, foram-nos conseguindo facultar alguns acessos, algumas necessidades de produção. O Balas sempre teve uma característica que é de procurar gente nova, e quando decidimos abrir castings, decidimos para ver o que é que esta gente que anda aí a tentar aparecer nas televisões e nos filmes e isso tudo, o que é que nos tinham para oferecer. E o Balas é exatamente isso, é uma grande montra
de alguns talentos que, por não aparecerem nas telenovelas ou nas televisões, não conseguiam ter o destaque que mereciam. Com espinhas, sem espinhas, com cicatrizes, sem cicatrizes, com os dentes tortos ou com os dentes direitos, isso não interessa. O que nós procuramos foi talento. Quando decidimos avançar para o terceiro, nós precisávamos de atores asiáticos. Fizemos um casting via Skype, com cerca de 6 ou 7 asiáticos, e o Jason surgiu nessa pré-seleção. Percebi que os objetivos que ele tinha eram os mesmos que nós tínhamos aqui em Portugal. Era tentar fazer cinema e não estar muito preocupado com os críticos, ou seja, aquilo que for. E rapidamente percebemos que o Jason tinha a disponibilidade para entrar num projeto claramente low budget. Primeiro dia de um ano de trabalho. Ou seja, pode sentar aí um bocadinho. Zé. You try to hide it, but I can see in your eyes. You speak and promise that it's all a disguise. Eu tinha imensa curiosidade em experimentar cinema, nunca tinha feito nada em cinema, já tinha aparecido um outro convite, mas depois não se concretizou. Quando o Ismael me ligou e explicou uma personagem que seria um travesti, ou um homem que se vestiria de mulher, o irmão dele, eu achei que seria, e pelo que eu li do guião, que eles tinham crescido juntos, tinham brincado juntos e portanto eram dois rapazes normais, portanto não podia ser muito diferente do Tony. Tinha que ter mais ou menos aquele passado do Tony, tinha que falar mais ou menos com o sotaque do Tony e tinha que ser assim um bocado javardado como o Tony. Ação. Nosso velhote já sabe que andas metido nesta merda, meu. Olha, eu quero que o nosso velhote vá comer um cagalhão. Quando me telefonaram a convidar-me para fazer o filme, eu fiquei até muito admirado, porque o último filme que fiz foi em 69. Ganhei os prémios todos, então toda a gente dizia: oh, Otávio, tu agora vais filmar, nunca mais vale recordar. Nunca mais filmei. Nunca mais tive um convite para um filme, até aparecer o convite de Balas e Bolinhos. Fiquei muito admirado. Então quando recebi, eu disse: está bem, vocês mandem-me o texto para eu ver o que é que vou fazer. Quando me mandaram um texto, eu precisei olhar para o texto e ri-me tanto com aquilo que eu digo assim: mas eu não posso fazer isto porque eu não estou habituado a dizer umas certas frases que estão aqui neste texto. E chamei a minha mulher e disse: olha, eu não posso fazer isto, o público não me vê a dizer estas coisas. E ela começou a dizer: tens que fazer, isto é muito engraçado. E dizer, de facto, depois eu comecei a pensar: mas de facto, isto, o que se diz aqui neste filme, diz os filmes americanos. Estás aqui e estás a meter nojo. Oh, foda-se. Mas que a filha da puta de filho que eu arranjei. Não está aqui o combinado? O espetáculo não foi até ao fim, por isso este é o dinheiro que há. A minha personagem, tesoureiro de uma comissão de festas, que contratou o Rato como cantor para cantar nessa festa, do qual eu era o tesoureiro dessa comissão, não é? Portanto, eu tinha aquela personagem que é aquele gajo que está ali a contar notas e que tem a mania que vai discutir o valor porque a coisa não correu bem e tal, e tem a mania, como tem o dinheiro, tem o rei na barriga, quer dizer, e aquilo de repente vira tudo ao contrário. Levanta-me as 10 putas das patas bem de pé! Foi a proposta que me fizeram no personagem e eu disse: sim, vamos então fazer isso. E lá me pus eu com aquela cara da normal que eu já tenho naturalmente, não é? E ali fiquei um bocadinho mais. Oh, Rato! Foda-se, já viste a merda que fizeste, caralho? Olha lá como é que tu deixaste o público ali.
Antônio! Opa! Vai-te foder! O que tu me queres perguntar é se já me mandaram foder muita vez. Já! Ainda agora há bem pouco tempo estive na comunidade portuguesa, isso é que eu não estava à espera, porque fora do país, em Londres, e a primeira coisa que disseram foi: vai-te foder! E se pegar a moda é um sinal de carinho. Eu acho que as pessoas que olham para mim e que percebem esta disponibilidade, para mim e para outras pessoas como eu, a disponibilidade que nós temos de saber brincar, de saber estar, eu acho que todos nós humanos, uma vez na vida, pelo menos, fomos ridículos. Eu já fui muito mais do que uma. Parece que foi ontem a ideia do convite. E lembro-me de falarem do projeto, já existia um, não é? Lembro-me de falarem do projeto do 2 e eu disse: olha, faço lá uma perninha, se for uma coisa pequena e tal. Eu nunca imaginei que a coisa fosse galopar como galopou até hoje. Este 3 é absolutamente uma coisa louca em termos técnicos, então, para a época. Recuando estes anos todos, não dei esse peso, claramente não dei esse peso, nem sequer à personagem, mas é curioso que há uma das falas do Morito que está sempre presente nas pessoas quando me apanham na rua: oh boy, quero o meu dinheiro, boy, tenho os meus filhos, sabem a fala completa. Então, boys... No cinema há alguns filmes, eu lembro, por exemplo, do Taxi Driver com o De Niro, que é uma cena ao espelho, não é? Que ele está a falar para o espelho e diz: you talking to me? You talking to me? What are you talking? You talking to me? E essa frase ficou-me também ao ver o filme, como outras frases célebres, porque isso define também de alguma maneira um personagem, é sinal que ele existiu pelo menos naquele momento. Ação! O Índio, basicamente, é um personagem duro, rude e eu acho que não me deu muita dificuldade. Eu pensei que ia ter mais dificuldade em fazer o papel, mas o Ismael foi perfeito, porque acho que foi buscar uma parte da minha personalidade que se calhar eu tenho mais escondida, como eu passo a minha vida na brincadeira, e se calhar aquela parte mais raivosa que todos nós temos, o Ismael conseguiu ir buscar para esse papel. O meu personagem chama-se Faísca, apareceu no segundo Balas e Bolinhos e inicialmente era um traficante de armas, mas faroleiro, daquele tipo de traficante que vende a banha da cova. Mudei de ramo, já não sou traficante de armas, mas sim traficante de órgãos humanos. Ação! Quando criei a personagem Bino, eu tinha recebido algumas indicações, o Luís Ismael já sabia mais ou menos o que queria. Depois, ao mesmo tempo, fui discutindo com o Jorge Neto, com o Joaquim Duarte, sobre o que rumo dar à minha personagem, mas o mesmo aconteceu com os outros, e depois as primeiras leituras nos 3 filmes, porque depois, entretanto, houve uma evolução do primeiro para o segundo e posteriormente do segundo para o terceiro. Muitas das vezes visualizávamos um personagem de um gajo que anda sempre refundido, que anda sempre com problemas, a fugir das pessoas, a fugir dos seus negócios mal feitos. O rato gosta de cantar, o rato faz várias profissões, faz de tudo um bocadinho para poder se safar, mas acaba por ser um bocadinho igual aos 4, todos eles em situações diferentes, mas eles acabam todos por ser assim, não é? E ele, como tem muitas situações hilariantes, faz com que as pessoas não vejam o lado mais dramático do que é a comédia, ou seja, por trás de uma grande comédia é sempre uma grande tragédia, e a vida deles, os 4, no caso do rato, é sempre uma desgraça atrás da outra, e nós rimos das desgraças que eles têm. Necessidade brutal de pizza. A minha personagem é o charlatão, é aquele que mesmo assim consegue ter um emprego, mas pronto, não deixa de ser um aldrabão, não é? Um desenrascado. Por outro lado, existe um que é o Bino, que está completamente desajustado da realidade, e depois o rato, que é o que tem, digamos, é o sabichão, e depois há o líder, não é? O incontestável líder, o Tony. E aqueles 4 acabam por se equilibrar.
Eu acho que o Tony vai beber um bocadinho também à minha personalidade, mas eu também gosto de pensar que criamos personagens e as personagens vivem além de nós, não é? É isso uma das grandes virtudes do cinema, não é? E gosto de pensar que o Tony tem uma vida muito mais interessante do que a minha, porque o Tony não paga impostos, não consegue viver numa sociedade sem regras, o que não deixa de ser fantástico. Nesta altura ele se calhar está algures a lutar Kung Fu em cima de algum templo budista ou qualquer coisa assim. The best part playing this character, I get to be the badass. The villain guys are always fun to do, and lots of action. So I love all that. So, Action! Cut. I was really impressed with the production in this film. Everyone was working really hard. They all seemed to be there to trying to make the best film that we can do together, and it's got a great team spirit. So I had a great time, and I enjoy being with the Portuguese people. No Balas 1 e no Balas 2 nós delimitamos um aspecto geográfico que foi manter a história aqui muito perto do Porto, Valongo, principalmente em Valongo, um local onde nós sabíamos muito bem onde é que poderíamos ir, onde é que não poderíamos ir e ajudava-nos muito na estrutura narrativa dos filmes. Com o Balas 3 nós procuramos outros cenários, procuramos sair um bocadinho dos cenários normais e fazer com que o filme não fosse tanto de uma determinada área geográfica. Eu lembro-me perfeitamente em algumas situações em que nós escolhemos, por exemplo, o aeródromo que foi em Vila Franca de Xira, e também escolhemos outros locais como, por exemplo, Ponte Lima. Quando o Tony vai com a venda nos olhos e passa por meio de uma esplanada e depois passa por meio de um acampamento, um parque de campismo, são cenas que têm que ser muito bem estruturadas, planificadas e ensaiadas. Especialmente porque nós não estamos a trabalhar com... Aí poucas pessoas tinham a experiência, não eram todos duplos. A cena do porão do barco foi das cenas mais difíceis do filme, porque implicava muita coisa. Implicava um local onde nós pudéssemos recriar um porão do barco. Era preciso haver ali caixas. Eu lembro-me que no dia anterior tínhamos as caixas todas definidas e no dia anterior tudo aquilo que estava definido deixou de o estar, e rapidamente a produção conseguiu reparar esse problema. Depois, todas as caixas, toda a envolvência necessária, o transporte das mesmas foram uma grande dificuldade. Primeiro, conseguir as caixas, conseguir aquele volume todo de material que uma empresa nos conseguiu realmente facultar. Isso, o transporte das caixas, a equipa necessária para fazer chegar e construir o cenário, não é? Portanto, fazer aquele montoado de caixas, também foi preciso algum material e alguma maquinaria que nós não tínhamos. Convencer o espectador de que aquilo era realmente o porão de um barco, quando na realidade o Tony entra num barco em Aveiro e depois corre pelos corredores do barco, que é um outro barco em Viana do Castelo, e quando está a lutar é tudo feito em estúdio. O porão tinha era específico porque tinha Kung Fu, tinha muitas personagens, tinha grandes movimentos de câmara, tinha um movimento de grua difícil, tinha toda a coreografia, tinha cabos. Ready? Action! 3! Yes! Podes estar um bocadinho mais para ali? Já. Estás a perceber? Se viesses um bocadinho mais para ali, não me cruzavas. Action! Yes! That's good. Cut! Very good! Foi uma cena muito desafiante, com muitas personagens, muita coisa a decorrer, e acima de tudo ter ali o Tito e o Chai Maia no seu primeiro encontro, em que depois as personagens do Balas surgem ali para estragar um bocadinho aquele glamour, entre aspas, criminoso. Todas as burocracias e coisas do género. Tudo bem, ok. Mesmo quando nos cedem coisas, nós pedimos à pessoa para assinar um contrato em que nós nos comprometemos a não usar, seja a imagem, seja o que for, da pessoa que nos ajuda.
fez-se várias viagens por esse país fora para tentar arranjar o cemitério e as portas fechavam-se sempre. Mesmo cemitérios já abandonados ou semi-abandonados, ou era o padre ou era a comissão não sei das quantas, havia sempre impeditivos. A solução foi só uma, foi construir um cemitério num local escolhido por nós, que também tivemos as nossas dificuldades porque o dono do terreno era uma pessoa muito supersticiosa e achava que ao construirmos um cemitério estávamos ali a mexer com um aspecto divino qualquer que o poderia depois, mais tarde, quando ele morresse, ser punido no além. Toca a fazer o trabalho de logístico, de transportar mármore para lá e tivemos que transportar integralmente jazigos inteiros. Volta a gravar. Silêncio! Água! Se pusermos ali uma mangueira, também tem que espalhar mais. A cena do acampamento de ciganos é a loucura total. Olha, eu vou ajudar. Luzes do carro estavam ligadas. Aquilo estava um decor ali genial. Eu chego ali, pá, acreditei que aquilo fosse um acampamento mesmo de ciganos. Foi tudo construído, as barraquinhas, isto e aquilo, os cavalos, as crianças, aquela coisa toda louca. Uma tarde parecia que estava mesmo, eu sentia-me, e depois é muito mais fácil. A certa altura a personagem já existe sem existir, de alguma maneira, já lá está. O ambiente está criado. É difícil fazer produção, quer dizer, neste local, em Portugal, nestes cenários, quer aqui no Porto, quer em Ponte Lima, noutro qualquer ponto, mas fazer produção também à distância, como aconteceu com a ida do Luís Ismael ao Vietnã, também foi complicado, porque trabalhámos sempre à distância com uma equipa de lá. Bem, eu estou aqui em Saigão e ainda não consegui perceber como é que é possível tantas motos andarem e ninguém ter um acidente. Ir para o Vietnã foi assim uma coisa muito estranha, porque em primeiro lugar eu fui para lá sozinho, não é? Tinha uma equipa artística e técnica à minha espera. Estive num pavilhão a fazer um treino lá. Mas esse treino beneficiou de um treino anterior que eu tinha feito com o Jason em Londres, muitos meses antes, em que esse treino foi gravado e depois enviado para o Vietnã para eles ensaiarem lá a quando da minha chegada. Logo no primeiro dia de filmagens sofremos logo um primeiro problema que foi muito grave, que de um momento para o outro, quando íamos começar a filmar, a cerca das 10 horas da manhã, o mosteiro foi invadido por cerca de 500 a 600 crianças. Tinham-me dito a mim que aquilo ia demorar cerca de 1 hora, o que é certo é que não, aquilo prolongou-se até cerca das 3 horas da tarde e tinha viajado metade do planeta Terra para fazer aquela cena no Vietnã e não ia conseguir. Quando eu decidi às 3h30 começar a filmar, eles foram-se embora. Depois no dia seguinte tivemos que acordar às 6 da manhã, começar a trabalhar às 8 e conseguimos terminar tudo no último raio de sol disponível que havia naquele momento. Eles achavam sempre que eu era muito engraçado, porque como eu não tinha muito jeito para o Kung Fu, eles riam-se muito, o que para mim também foi muito interessante, porque era exatamente isso que eu pretendia, era que a minha personagem fosse muito engraçada a lutar Kung Fu. Quando eu disse a última frase, Kang Lan Yao, da Tura Shotao, toda a equipa se partiu a rir. No Vietnã, por isso eles perceberam, no final, no último take que fizemos do dia, eles perceberam o que é que era aquilo tudo, porque eles não estavam a perceber como é que um sujeito como eu, que não tinha jeitinho nenhum para lutar Kung Fu, estava ali a derrotar aquele pessoal todo. São 2007. A Sala de Cofre veio concretizar aquele aspecto James Bond / Missão Impossível, que é de pôr aquelas 4 personagens de um momento para o outro a tentar assaltar um cofre. Muito high-tech e muito engraçado.
E mais uma vez tivemos que construir o cenário todo, inclusive as próprias condutas onde nós circulamos, foi feito tudo em estúdio. Isto não foi na sala de estar de ninguém, foi mesmo um cenário construído de raiz, desenhado pela nossa equipa de cenografia, que esteve muito bem. A cena das cordas é outra cena muito difícil, embora pareça muito rápido, porque ela é muito rápida no filme, são 3 planos ou 4 planos no máximo que se mostra no filme, mas o facto de colocar um corpo, no caso do meu, com 65 kg mais ou menos, a descer e a parar no sítio certo, faz com que o peso do corpo seja 4 vezes superior. E não é só isso, é o facto também de que a gente tenha que repetir muitas vezes, porque a corda que está a segurar em mim também estica cada vez que eu repito uma cena. Então eu nunca parava no plano certo, mesmo em frente à câmara, que era o que era pretendido. E em detrimento, tanto do bom resultado no filme, eu acabei por sofrer um bocadinho mais fisicamente, mas está à vista, correu bem. Eu passei lá em cima 2 dias, foi o dia de São João e o dia anterior. Uma das cenas mais difíceis para a minha personagem foi o cuspir fogo. E isto porquê? Porque eu não sabia cuspir fogo, como se calhar a maior parte das pessoas. Antes de se iniciar o período de filmagens, eu e o Luís Mael, encontramos os dois com um profissional do cuspir fogo. E tive ali uma espécie de workshop pessoal durante 1 hora ou 2 horas no meio de uma praça. Na rua de Sedefeita, no Porto, onde filmamos, a rua estava cheia. Nós tivemos que ter sempre um pequeno perímetro de segurança para eu não cuspir e não queimar ninguém a sério, não é? Uma vez que queimei alguém a fingir. Ação, está tudo certo, tá? Está tudo a ver? Ação, fogo! Na cena da caixa, que é uma cena de ação, não é? E nós temos várias cenas de ação e eu até gosto de fazer cenas de ação. E ao momento em que eu pergunto, mas como é que vamos rebentar a caixa para dar o efeito do murro forte do Tony no rato e ele rebentar com a caixa? E vamos fazer agora a retirada do rato do chão para longe da caixa, para a caixa rebentar. E aí pronto, aí é que foi. Aí, porque nós, embora eu tivesse uma proteção, a proteção saiu-me, que era um pedaço de papelão grosso nas costas, a proteção saiu e eu raspei um bocado das costas. Quando o Duarte se atirou para o chão, também raspou as mãos várias vezes e os queixos. De manhã eu vou ao pão, a saquinha vai na mão. Vou à loja aqui ao lado, como quem vai um recado. De manhã eu vou ao pão, com chinelos e roupão. E eu sei que até parece que nadinha está mudado, mas a loja do João é agora ir para o mercado. De manhã eu vou ao pão, não vale um tostão furado. E nada melhor do que numa grande festa de despedida do que haver fogo de artifício. E o fogo de artifício para mim, no filme, no Balas, era ter explosões. Ter explosões que parecessem reais, evidentemente, e que trouxessem alguma coisa de nova ao filme e meter aquelas personagens já num patamar de espetacularidade diferente. E daí surgiu o desafio à equipa gráfica da Lightbox, que cumpriu. Uma das coisas que achei piada quando estava a fazer os efeitos especiais na pós-produção é que aproveitei o facto das luzes apagarem-se em sequência para pôr as faíscas a explodir, então parecia mesmo que a explosão tinha algum movimento de sequência que são coisas que não se consegue programar. O processo inicialmente ia demorar aproximadamente 1 semana, mas tenho a ideia que a explosão final demorou aproximadamente 3 semanas. E relativamente a outros efeitos que possa vir ter-se como desafios, como retirar pernas, achei que foi um bocadinho negativo da parte do Fernando Rocha achar que tinha de ficar com a perna, não podia ter retirado lá no site das filmagens,
porque dizia que precisava das pernas depois para trabalhar. Achei isso um bocadinho da parte dele, está a dificultar o nosso trabalho. Um bom exemplo destas situações onde houve a nossa intervenção de grafismo que as pessoas nem se apercebem é quando o Colatra vai a descer a rampa em cima de um senhor queimado e duas pessoas a segurar na maca, e nós basicamente tivemos que tirar as pessoas do plano para parecer que a maca estava a descer sozinha, sem nenhum auxílio de terceiros. O ranho demorou à volta de um mês a fazer. A nossa ideia final foi filmarmos em fundo negro essa gosma a cair e depois em pós-produção então adicionámos tudo, montámos as pecinhas todas, pusemos o ranho no nariz, pusemos um brilhozinho, pusemos um bocadinho de 3D e no fim conseguimos ter o resultado que vimos no ecrã. O Luís pediu queria que a edição do filme fosse muito ritmada, mesmo porque é um filme de comédia, não é? E foi isso que a gente fez, foi fazer um filme em que nunca parasse. A ação e o acontecimento está sempre presente, está sempre a acontecer alguma coisa, constantemente. Logo, a edição teria que acompanhar isso, esse género. Poderíamos ir por vários caminhos, nós fomos pelo caminho que seria assumidamente mais comercial. É um filme que foi para vender, foi para chegar a muita gente e logo quisemos dar este ritmo de maneira que não se tornasse aborrecido nunca, que as pessoas estivessem sempre em alta durante o filme todo. E inspirámos-nos em filmes comerciais, tal como o Hangover, ou como o Johnny English, que foram as referências que eu tive para fazer o filme. Mesmo a nível de trailers e a nível de todos os promocionais que saíram do filme. A correção de cor, tivemos na Light Film a fazer a correção de cor com o Paulo Inês, que fez um trabalho de correção de cor fantástico. Deu uma maior profundidade às imagens que nós tínhamos recolhido. Lembro-me também de ir à Galiza fazer a mistura final com o Diego, onde estivemos cerca de 6 dias em pós-produção de áudio. Foi também um processo moroso, difícil também, em que de alguma forma estivemos ali ao pormenor a ver como é que nós poderíamos transformar o Balas também num espetáculo sonoro. Comecei por vir assistir a algumas filmagens para ver mais ou menos que tipo de instrumentos é que deveria usar e a partir daí fui buscando inspiração em cada personagem. Em vez de estar a tentar ver como é que a cena ficaria melhor com a música, decidi fazer como se fosse quase para teatro. Escolher um tema para cada personagem. O Sexy Cat inspirei-me diretamente naquelas filmagens que eles fizeram, que é tipo um videoclipe, e tentei fazer uma coisa, como as imagens indicam, sexy, mas um bocado ridícula. Veio meter aquele miau no meio quando o Tony aparece. Trabalhar a comunicação e imagem deste filme não foi um processo fácil, mas ainda assim um desafio que deu grande gosto de superar. Primeiro era necessário conquistar a credibilidade da comunicação social por este projeto, que era visto como amador, muito underground, e também firmar o nome da Lightbox enquanto produtora, com todos os meios técnicos e profissionais que tinha ao dispor para esta produção. Daí esta necessidade de ter convidado para assistir à rodagem a comunicação social, de haver uma forte pressão para que estivéssemos sempre presentes nos principais meios de comunicação. E depois havia outra dificuldade, que era o facto de que, com pouquíssimos recursos financeiros, se não nenhum para a comunicação deste filme, ter todos os meios para que tivéssemos visibilidade. E desse facto, com o esforço e também com o apoio de diversas entidades, conseguimos ter spots de TV, spots de rádio, cartazes nas ruas, stand-ups nos cinemas, telas gigantes, merchandising. Normalmente em Portugal os filmes são promovidos nas vésperas de irem para o cinema, e no nosso caso, e tendo em conta um fenómeno com antecedentes, como o que tínhamos, foi necessário criar expectativa. Fomos durante mais de um ano criando buzz e aumentando as expectativas para a chegada deste filme.
parte de eu ter participado no filme, dá-me um orgulho enorme, obviamente, mas tenho mais orgulho, tenho muito mais orgulho em que seja um produto nacional a ser reconhecido no nosso país. É um excelente produto, é muito engraçado, põe as pessoas a rir que se farta, distrai-as daquilo que é o dia-a-dia das pessoas, que é isso que se pretende de um filme, sendo cultura ou não. Se eu quiser receber um subsídio, tenho que fazer um filme que ninguém gosta, que é para dizer, isto é cultura e tal, venha mais algum granfo. E eles dão o granfo e ficamos todos assim, está tudo bem, todos ganham e quem paga é o povo. Agora, quando as empresas não têm, portanto, acesso a esses dinheiros do Estado, obrigatoriamente tem que fazer uma coisa comercial. A mim trouxe-me boa disposição, acendeu-se mais uma luzinha na alma para quando saí do cinema e dizer assim, afinal isto da vida não é só chatice, também há coisas que nos divertem e rir é muito bom. Este filme podia ir na América porque era um filme de êxito, com certeza. Já vi filmes norte-americanos com grandes vedetas, muito bem, mas não chegam nem aos calcanhares deste. E a Lightbox investiu cerca de 500 mil euros, não tendo muito bem a noção se iríamos ter o retorno financeiro. Mas mais uma vez o sonho comandou a vida. O saldo é positivo. Isto é triste, mas sentimos por vezes alguma falta de apoio institucional. Nós não tivemos nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. E essas dificuldades só nos deram também alguma força, ou nós tentamos procurar essa força para conseguir ultrapassar, e acho que conseguimos. O Balas e Bolinhos, o último capítulo, é o reflexo derradeiro do sonho do Luís Ismael. É aquele filme à la Indiana Jones ou Missão Impossível que ele sempre quis fazer desde pequeno. E todos os dias, para mim, fazer o Balas era uma grande emoção. Eu saía de casa e sabia que quando chegasse ao final do dia iria ser irrepetível, muito difícil de voltar a repetir tudo aquilo que tinha feito, quase como se me estivesse a despedir dia a dia do projeto e do personagem e claro, ao mesmo tempo dos outros dois filmes e desses momentos bons que passámos. Acho que é o suficiente para estas personagens e acho que o Balas, o último capítulo, dá a estas personagens o términos ideal e aquilo que eles merecem, pelas gargalhadas que nos deram, pelo prazer que me deu de encarnar o Tony, e acho que está na altura de os deixar voar, de os deixar ir para o imaginário das pessoas. Eles andam por aí, nós não quisemos dar um final verdadeiramente ao último capítulo, porque na realidade queremos que as pessoas percebam que há muitos Tonos, Colatas e Binos aí por Portugal inteiro que andam a tentar sobreviver, e nessa perspectiva foi também uma homenagem que nós fizemos, não matando as personagens e deixá-las aí a percorrer algumas ruas aqui de Portugal.